na próxima mesa, nós temos mais 4 participantes, dos quais nós daremos início agora ao segundo painel desse seminário com o tema Proteção de Crianças e Adolescentes no Ambiente Cibernético. Compõem essa mesa os senhores e senhoras Ana Cristina Santiago, ex-chefe da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, atualmente secretária de Gestão e Ensino em Segurança Pública no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Evandro Mário Lorenz, diretor de Assuntos Parlamentares da Associação Nacional de Peritos Criminais Federais, APCF. Tiago Tavares Nunes de Oliveira, presidente da SaferNet Brasil. E Rafael Zanata, membro da Coalizão Direitos na Rede. Bom, obviamente, né, todos os membros da mesa 1, se quiserem continuar conosco, são todos bem-vindos, mas fiquem liberados caso tenham seus compromissos. Seguiremos agora com a mesa 2. Chegou a essa presidência que a Associação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a MPDFT, e a senhora Rafaela Vieira Lins Parca, chefe do Serviço de Repreensão aos Crimes de Ódio e Pornografia Infantil da Polícia Federal, comunicaram a impossibilidade de participar desse debate. Esclareço que os procedimentos a serem adotados nessa etapa do seminário serão os mesmos da primeira mesa de debates. Cada palestrante terá o tempo de 10 minutos para fazer sua exposição, não sendo permitido a partes. Para darmos início, então, passo a palavra à senhora Ana Cristina Santiago, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para a apresentação por 10 minutos. A conexão dela caiu, ela saiu, pode começar aqui com o Evandro. O nosso sistema mostra que a senhora Ana caiu na conexão, já está retornando. Então, para não ficarmos aguardando, eu vou passar a palavra para o nosso próximo palestrante, depois retornamos com a Ana Cristina, né, que será o senhor Evandro Lorenz, da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, para sua apresentação por 10 minutos. Boa tarde a todos. Saúdo e cumprimento o senhor deputado Luiz Miranda, em nome de quem cumprimento também os demais palestrantes deste seminário e todos os internautas que nos acompanham. Agradecemos o convite e trazemos um abraço do presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, perito Marcos Camargo, e para nós é uma honra poder colaborar, poder participar desse debate, trazer as nossas impressões, as nossas visões em relação a esse importante assunto de proteção digital das crianças e adolescentes. Nos dias atuais, a proteção a crianças e adolescentes é quase um consenso mundial. A gente tem que falar quase porque nós temos ainda, né, lugares onde isso ainda não é considerada a questão da proteção de crianças e adolescentes. E no contexto digital, não deve ser diferente. E por que essa proteção é necessária no contexto digital? Crianças e adolescentes são socialmente mais vulneráveis e influenciáveis. Eles têm baixa capacidade de compreender as implicações da alta exposição digital, que é um dos maiores problemas que temos hoje no contexto digital, é a exposição excessiva de cidadãos, quiçá, né, quanto mais de crianças e adolescentes. As crianças e adolescentes também têm menos conhecimento dos seus direitos, pouca maturidade para a tomada de decisões relacionadas à privacidade. Então, não há uma reflexão das crianças e adolescentes com relação a questões de privacidade que hoje são tão caras, tão importantes, dadas as questões que já foram abordadas no seminário anterior da criminalidade digital. Crianças e adolescentes também são menos cientes dos riscos e das consequências de compartilhamento dos seus dados. E, nesse contexto, a gente vê a proliferação, né, de vários crimes que envolvem crianças e adolescentes, começando aí o abuso, né, infantil e juvenil, que é o nome hoje atualmente dado, né, para as questões de pornografia infantil, e
nesse contexto, nós concluímos, né, nós podemos dizer que essa proteção é necessária. A sociedade precisa se mobilizar fortemente para atuar nesse contexto que hoje está bastante solto, né? Vamos dizer assim, existe aí um nível de autorregulação, mas a gente ainda tem um longo caminho a percorrer para que essa proteção seja feita. Na visão da PCF, a gente precisa trabalhar numa abordagem preventiva, não desmerecendo nem ignorando a abordagem repressiva, que é tão importante, como já foi falado pelos outros painelistas, mas a abordagem preventiva ela vem ao encontro de uma necessidade bem específica, que é a não realização de uma abordagem preventiva, de uma atuação preventiva, ela pode trazer danos permanentes por toda a vida de uma criança e adolescente, aquilo que vai acompanhar essa criança, esse adolescente por toda a vida, a partir de um não cuidado social em relação a eles. A PCF também acredita que a questão de proteção digital das crianças e adolescentes ela é um papel compartilhado. Existem aí vários atores, eu gostaria de destacar os principais aqui para a gente poder depois, caso seja possível, expandir esse debate. Então, na nossa visão, a família é também responsável pela proteção digital das crianças e adolescentes, à medida que ela pode e necessita conhecer, monitorar e controlar os hábitos digitais das crianças, implementar configurações de segurança nos dispositivos que sejam de uso compartilhado de crianças ou uso até exclusivo, como nós vemos hoje em dia, né? A escola também trabalhar aí na complementação do seu currículo uma questão mais forte de educação digital para trabalhar também o desenvolvimento crítico e o combate à desinformação, que também já foi bastante falado aqui nesse importante seminário. Com relação ao poder público, nós precisamos de diretrizes claras e legislações de alinhamento a padrões seguros de uso de recursos digitais. E a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre essas questões de padrões, né? De onde a gente pode buscar uma fonte de padrões seguros, de uma legislação bastante atuante. No papel de imprensa e sociedade civil, nós gostaríamos de destacar o apoio e o desenvolvimento da cultura de segurança digital, observando cuidado especial com as crianças e adolescentes. Então, nós vemos hoje algumas atuações pontuais, mas não existe um sistema que possa trabalhar nesse contexto de imprensa em parceria com a sociedade civil para apoiar e desenvolver a cultura de segurança digital. Então, são iniciativas isoladas, na nossa visão, que precisam se transformar em algo sistemático, algo que passe a fazer parte da nossa vida. E, por último, o papel também importante das plataformas de serviços digitais, que podem e devem fazer um controle rigoroso de idades, de acesso, atuar mecanismos de análise de conteúdo inadequado, assim como ela faz para o consumo, assim como nós recebemos diariamente ofertas de coisas que nos interessam, existe tecnologia suficiente para trabalhar em um processo mais apurado de análise de conteúdo inadequado, seja ele automatizado, seja ele de alguma outra forma, né? Mas é importante que seja essa tecnologia tão impressionante possa ser usada e, vamos dizer, aperfeiçoada para trabalhar na proteção de análise de conteúdo para crianças e adolescentes. Então, a questão também de adequação do conteúdo que é acessado pelas crianças. Hoje nós vemos várias iniciativas, elas são louváveis, mas isso, da mesma forma como a gente disse antes, precisa se transformar aí numa iniciativa mais sistemática. Com relação à legislação, a gente gostaria de falar da inspiração que a União Europeia traz para a gente, onde existe um manual de legislação sobre os direitos da criança. E destacar aqui alguns pontos, que qualquer informação dirigida a uma criança precisa ser adaptada para ser facilmente acessível e formulada numa linguagem clara e simples. Além disso, para a maioria dos serviços online é necessário o consentimento dos pais ou tutor para proceder ao tratamento de dados pessoais. Isso é válido para compras, para redes sociais, enfim, dados pessoais de criança na relação de consumo, nas relações de redes sociais, elas precisam necessariamente do consentimento dos pais. E, por último, e muito importante esse ponto, as empresas, os players, né, aí de serviços digitais, têm necessariamente que realizar esforços razoáveis, tendo em conta a tecnologia disponível para verificar se o consentimento dado
para acesso das crianças e adolescentes está efetivamente em conformidade com a lei. Então, esses esforços é que a gente vê que eles precisam ainda ser aperfeiçoados. Para finalizar a fala, nós gostaríamos de trazer as nossas sugestões, as sugestões da APCF, da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, ao Parlamento, e de uma forma integrada, trabalhar no fortalecimento institucional e legal do papel de cada um dos entes, desses que nós citamos, família, as escolas, o próprio poder público, a imprensa, a sociedade civil, as plataformas de serviços digitais. Trabalhar a integração, o fortalecimento institucional e legal do papel de cada um desses entes. É importante também sugerir um rigor legislativo com as plataformas de serviços digitais, especialmente redes sociais, nos controles preventivos de proteção, né, que são esses controles que a gente defende que sejam mais implementados, mais apurados, relacionados aos controles de acesso aos serviços, e aí a gente está falando do controle de dados, da análise de interações, e aí inteligência digital, que já é usada para definir público-alvo de publicidade. Então, as plataformas precisam ser acompanhadas nesse processo e mostrar à sociedade o que pode ser feito e efetivamente atuar. Uma questão também importante da comunicação acessível, clara e transparente sobre riscos digitais e privacidade de crianças. Então, isso é um trabalho preventivo que a gente considera que seja de bastante relevância, né, que a linguagem das crianças seja usada para passar a elas as questões dos riscos digitais envolvidos. Uma outra sugestão ao parlamento se refere aí a assumir um protagonismo em campanhas educativas de rádio, TV, mídia impressa e na própria internet sobre a proteção de dados de crianças, privacidade, orientação às famílias, às escolas, definição de orçamento específico para esse apoio às iniciativas também da sociedade civil organizada com relação às campanhas educativas. A gente ainda acha que a educação é o melhor caminho. Então, resumindo o que a gente trouxe para esse debate hoje, né, nós acreditamos, a PCF acredita muito que um foco na prevenção, né, uma atuação junto aos provedores, junto a toda a sociedade, ela pode ajudar nesse processo de melhoria das condições de proteção da criança e do adolescente nesse novo contexto digital que estamos vivendo. Agradeço a oportunidade, agradeço a palavra e retorno, então, ao presidente da mesa, o senhor deputado Luiz Miranda. Obrigado, senhor Evandro, pela sua participação. E sempre importante observarmos que nossas crianças estão vulneráveis quando falta diálogo dentro de casa, né? Então, essa divulgação, essa conversa dentro de casa, dos pais, essa presença de autoridade das crianças que estão invertendo o valor, né? Eles mandam nos pais, também, quando o pai aceita isso, ele acaba entregando seus filhos a esse tipo de criminoso que, por trás das telas, vem como coleguinha, como amiguinho, e as intenções nós já conhecemos quais são. Passo a palavra agora ao senhor Tiago Tavares, da SaferNet Brasil, para sua apresentação por 10 minutos. O senhor precisa liberar o seu microfone. Obrigado. Muito boa tarde, deputado Luiz Miranda. Em nome de quem eu cumprimento todos os demais parlamentares e colegas que me antecederam. E para quem... eu trouxe uma apresentação e aqui deixo um disclaimer da minha trajetória acadêmica e profissional que é relevante para o debate sobre o tema de hoje. E para quem não conhece a SaferNet Brasil, nós somos uma organização não governamental, sem fins lucrativos, sem qualquer tipo de vinculação político-partidária, ideológica ou sindical, e que atua há mais de 15 anos no Brasil, defendendo e promovendo direitos humanos fundamentais, sobretudo de crianças e adolescentes. Nós somos os únicos membros do INHOPE, que é uma associação internacional que existe há mais de 20 anos, financiada pela Comissão Europeia, que tem sede em Amsterdã, na Holanda. Eu já fui um dos diretores do INHOPE. E nós operamos aqui em parceria com o Ministério Público Federal e diversos outros ministérios públicos estaduais, o Hotline, o canal de denúncias de crimes e violações a direitos humanos, incluindo crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, esse slide
traz aqui alguns números, né, que evidenciam a escala do desafio que nós temos, né, a escala do problema. Isso já foi mencionado por outros expositores que me antecederam. Nos últimos 15 anos, a SafeNet recebeu aí mais de 1.700.000 denúncias anônimas de conteúdos relacionados a abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, envolvendo aí mais de 430.000 páginas, das quais 340.000 foram removidas. Essas páginas estavam hospedadas aí em 101 países diferentes, o que denota a importância da cooperação internacional em se tratando de matéria de crimes cibernéticos, né? A Polícia Federal, com quem nós temos parceria e com quem nós atuamos desde a fundação da instituição, desde 2006, e temos muito orgulho de termos do resultado, né, do que foi construído ao longo dessa parceria com a Polícia Federal em mais de 15 anos. Ela tem feito uma atuação enérgica, a gente vê isso pelos números. O número de prisões só cresce, né? Aqui pelo gráfico fica evidente que a trajetória da curva ela é muito ascendente e são centenas de agressores sexuais que são identificados e presos pela Polícia Federal todos os anos. As polícias civis dos estados também avançaram muito nos últimos anos, coordenadas pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública, através da série de operações Luz da Infância, que me parece que já está na 5ª ou 6ª edição, e que também já detectou e prendeu milhares de agressores sexuais que usaram a internet para abusar de crianças e adolescentes aqui no Brasil. É evidente que um problema como esse ele exige uma cooperação multissetorial. O colega perito que me antecedeu acabou de falar da importância da família e da sociedade, e isso está esculpido, né, no artigo 227 da Constituição Federal, de que é dever de todos, inclusive da família, da sociedade e do Estado, assegurar à criança e adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, saúde, alimentação e colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Então é com esse espírito e com esse mandamento constitucional que nós atuamos no Brasil em parceria com diversas instituições públicas, e aqui eu faço uma homenagem ao Ministério Público Federal, através do seu GT, do Grupo de Combate aos Crimes Cibernéticos, que é vinculado à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão da PGR, que é a Câmara Criminal, e que tem feito um trabalho extraordinário ao longo dos anos, e espalhado aí em diversas unidades do MPF, que criaram grupos de combate aos crimes cibernéticos com foco nos crimes de ódio, mas principalmente e com prioridade aos crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Como resultado dessa cooperação, esse é um balanço parcial um balanço parcial que foi divulgado pelo próprio MPF, né? Nos primeiros 18 meses de trabalho em conjunto, nós detectamos mais de 6.000 sites de pornografia infantil, que resultaram em 832 investigações iniciadas apenas a partir da Procuradoria da República do Estado de São Paulo. Um exemplo aqui de um caso concreto, né, ou seja, uma operação que foi deflagrada pela Polícia Federal em 2009, a partir de denúncias anônimas feitas à SafeNet, e na época o Orkut era muito popular no Brasil, então nós preparamos um relatório e fornecemos informações que permitiram à Polícia Federal deflagrar a Operação Turco, que mobilizou mais de 450 policiais federais que cumpriram mais de 130 mandados de busca e apreensão e de prisão em todo o país, em todas as unidades da Federação, e também permitiu que a Polícia Federal cooperasse com outras instituições e outras autoridades policiais, através da Interpol, repassando dados que foram obtidos aqui no Brasil no curso das investigações que foram por ela conduzidas a partir das denúncias anônimas encaminhadas pela SafeNet Brasil. Nós temos uma lei moderna, que é a Lei 11.829, que foi votada por essa casa
deputado Luiz Miranda, foi aprovada por unanimidade, está em vigor desde 2008 e que atualizou o Estatuto da Criança e do Adolescente. É evidente que temos muitos desafios, já foi mencionado aqui a necessidade de investimentos em estrutura, não é? Ou seja, melhor estruturar as unidades de investigação responsáveis por investigar os crimes contra crianças e adolescentes, sobretudo os crimes sexuais contra crianças e adolescentes que são praticados pela internet, estruturar as delegacias especializadas em crimes cibernéticos nos estados, né? Foi mencionado por alguém que me antecedeu que não são todos os estados brasileiros que têm delegacias especializadas em repressão a crimes cibernéticos. Isso é fundamental que exista, e não só nas capitais, ou seja, é importante que as cidades médias também tenham a sua própria capacidade de investigar crimes dessa natureza quando praticados pela internet. E a ausência de investimentos acaba fazendo com que as investigações elas não consigam atingir, não sejam aprofundadas e não consigam atingir aquele nível de excelência que é indicado pela Interpol, por exemplo, que é o nível 8, que é quando a criança ela é localizada, ou seja, a criança que foi vítima do abuso sexual, ela é localizada, ela é resgatada da situação de abuso e o perpetrador, o abusador, é identificado, preso e condenado com celeridade para que cumpra a sua pena, que venha a ser estabelecida em juízo, dentro do devido processo legal, e que responda pelos atos horrendos que praticou. Geralmente, as investigações no Brasil elas acabam esbarrando aí nos mandados de busca e apreensão que são cumpridos e geram uma quantidade enorme de informação a ser analisada pela perícia, né, pelos times de peritos, que são reduzidos, né, e que têm uma demanda absurda. Então, existem outras operações sobre outros temas que geram também necessidade de produção de laudos periciais, e os peritos acabam, muitas vezes, ficando assoberbados de trabalho, porque falta ali, sejam ferramentas, seja estrutura, ou mesmo investimento em ferramentas, estrutura pessoal e também capacitação. Então, aqui alguns dados da própria Interpol que eu procurei trazer, mostrando que o paradigma internacional vai nessa direção, ou seja, investigações mais aprofundadas, que não se limitem apenas a investigar quem está compartilhando imagem de abuso sexual infanto-juvenil, mas principalmente quem está produzindo esse conteúdo, quem tem acesso a crianças em situação de abuso, identificar e resgatar essas crianças da situação de abuso e coibir quem ganha dinheiro com isso, ou seja, coibir o financiamento, porque também existem sites comerciais que se dedicam à compra e venda de imagens de abuso sexual infanto-juvenil. Então, aqui alguns dados da Interpol que mostram que há uma evolução crescente também na identificação de vítimas em outros países. Já foi mencionado que nos Estados Unidos existe uma lei que determina que as empresas com sede nos Estados Unidos reportem casos ao NICMEC, que é membro do INROPE, é um dos nossos parceiros, é uma das instituições parceiras da SafeNet lá nos Estados Unidos. Aqui são os números do próprio NICMEC, que mostram uma evolução muito grande desses números nos últimos anos. Aqui um dado um pouco mais granular, que inclusive que explica os fatores, né, que contribuem para esse aumento exponencial no número de casos envolvendo abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes reportados proativamente pelas plataformas ao NICMEC. E aqui é uma referência que eu trago do próprio Senado americano, uma audiência pública que aconteceu lá nos Estados Unidos, e está aí a referência com o link para quem quiser se aprofundar e ler os dados em detalhes. E outros dados também que mostram que, ao longo dos últimos anos, aumentou-se muito a capacidade de remoção desses conteúdos mais rapidamente. Então, hoje, a estatística internacional é de que 80% das imagens de abuso sexual de crianças e adolescentes elas são removidas nas primeiras 72 horas, o que é um avanço propiciado principalmente pela tecnologia, né, algoritmos de inteligência artificial, de reconhecimento de imagem, permitem essa detecção mais rápida. E o Brasil recebe, não é, como já foi mencionado pelo Dr. George, relatórios com evidências e metadados
dos crimes que são praticados a partir de conexões estabelecidas aqui no território brasileiro. Esse número hoje se aproxima alguma coisa próxima de 600 mil relatórios por ano que são recebidos pelas autoridades brasileiras a partir de parceiros internacionais, sobretudo por meio do NICMEC, nos Estados Unidos. Ou seja, relatórios que são produzidos proativamente pelas plataformas, que são encaminhados pelo NICMEC, e o NICMEC disponibiliza isso para as autoridades brasileiras. Então, informação já tem bastante, tem informação... Tiago, para concluir, por favor. Pois não. Informação nós já temos muitas, mas falta, como eu disse, estrutura e maior capacidade de investimento pessoal e etc. Vossa Excelência, deputado Luiz Miranda, na abertura dessa sessão, Vossa Excelência pediu que os convidados fizessem comentários sobre a importância do combate à desinformação, e eu, evidentemente, fui colocado na mesa sobre crianças e adolescentes. Eu não poderia, como professor há mais de 20 anos, eu não poderia fugir do tema e zerar a redação. Então, mas também não poderia deixar de atender à convocação e à solicitação de Vossa Excelência. Então, eu incluí na minha apresentação uma coleção de slides sobre esse assunto, com subsídios concretos e extremamente relevantes para o Parlamento se debruçar sobre esse tema, e eu deixo à disposição da comissão, de Vossa Excelência, e já me disponho para, nessa ocasião, hoje, caso tenhamos tempo, ou em uma outra ocasião, poder repassar esse material que me parece que é de grande valia para que a comissão possa entender melhor as nuances, inclusive econômicas, das decisões regulatórias que podem ser tomadas. Nós estamos falando de um mercado de 1,880 bilhão de dólares por ano, e o Brasil está entre os 5 países que mais geram demanda de moderação de conteúdo. E essa demanda que é gerada no Brasil, ela não se converte em oportunidades de geração de trabalho e renda para a população, sobretudo aquela população menos favorecida do país, que é o perfil típico do analista de conteúdo, que toma decisões sobre moderação de conteúdo. Então, essa demanda hoje, ela é exportada, sem nenhuma contrapartida, e ela é atendida por empresas de outsourcing que operam a partir de outros países, operam de Angola, operam do Sudeste Asiático, operam a partir de diferentes países, e que, ainda que falem português, né, e essas empresas de outsourcing acabam contratando moderadores de conteúdo de países lusófonos que falam português, mas não conhecem o contexto brasileiro, não conhecem o português falado no Rio de Janeiro, o português falado na Bahia, falado em Porto Alegre, Thiago, falado em Minas Gerais. A apresentação o senhor poderia encaminhar aqui para a comissão, e aqui para quem nos acompanha, nós vamos disponibilizar inclusive o link para que todos que tenham interesse, abaixo do vídeo, na exposição dessa sessão de hoje, no caso desse seminário, vai estar lá na sua fala essa apresentação, e aí tanto os parlamentares podem fazer download, seus gabinetes, como a sociedade civil e aqueles que se interessarem pelo caso. E a gente agradece imensamente o compartilhamento desse conteúdo, que eu sei que não é fácil construir um material com tamanha riqueza de informações, mas que, de fato, para quem tem interesse no tema, facilita muito a nossa vida, entender um pouco mais para quem está do outro lado, aí, como a SaferNet, a empresa especialista, né, especializada no assunto, que pode contribuir conosco. O senhor quer fazer uma consideração final? Porque nosso tempo está estourando, eu fico preocupado. E o senhor tem um assunto muito envolvente, a gente vai ficando e vai estourar o tempo da comissão. Não, perfeito, deputado. Eu só quero fazer essa intervenção de agradecimento, agradecer pelo convite, mais uma vez, e pela sua generosidade de conceder até algum tempo adicional, que eu já estourei, e também por permitir que toda a apresentação, incluindo esses slides que não deu tempo de apresentar, fiquem disponibilizados no site da comissão para que os parlamentares e a sociedade em geral tenham acesso e possam buscar. Estão todos eles referenciados
possa se aprofundar um pouco mais nesse debate. Agradeço demais e fico à inteira disposição de Vossa Excelência para o debate e para perguntas e também para contribuir em outras oportunidades. Eu que agradeço. Peço à mesa que entre em contato com o senhor Tiago Tavares para que eu mesmo encaminhe para nós a apresentação. Obrigado, senhor Tiago. Agora, para fazer sua apresentação, passo a palavra ao senhor Rafael Zanata, da Coalizão Direitos na Rede, para sua apresentação por 10 minutos. Muito obrigado, muito boa tarde. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço enormemente também ao deputado Luiz Miranda pela organização, pela condução, também aos deputados Silas Câmara, Coronel Crisóstomo, Bibo Nunes, todos que fizeram o requerimento para essa conversa, deputada Ângela Min, Luiz Erondina. Eu sou Rafael Zanata, eu sou diretor de uma associação chamada Data Privacy Brasil de pesquisa, que é integrante da Coalizão Direitos na Rede. A Coalizão Direitos na Rede, para quem não conhece, ela é uma rede de entidades que reúne mais de 48 organizações acadêmicas e da sociedade civil em defesa dos direitos digitais e tem como temas principais acesso à internet, liberdade de expressão e proteção de dados pessoais e privacidade. Então, o endereço da coalizão é direitosnarede.org.br. Para quem não conhece, fica o convite para conhecer o trabalho dessa coalizão, que trabalhou fortemente na construção do Marco Civil da Internet, trabalhou fortemente na criação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, está profundamente envolvida agora na discussão da legislação sobre liberdade e responsabilidade, a chamada Lei das Fake News, que tem um trabalho coletivo. Eu quero organizar minha fala, prometo ser bastante curto, porque é a última e todos estão cansados da audiência pública, em 3 pontos principais para a gente organizar a discussão sobre crianças, adolescentes e crimes cibernéticos. A primeira é a problemática mais geral sobre como construir confiança no processo de investigação por meio do uso de tecnologia e dados num cenário no qual o Brasil, diferentemente de outros parceiros europeus, não possui uma lei específica para o tratamento e o fluxo de dados nas investigações criminais. Isso é, de fato, um problema na medida em que a inexistência de uma LGPD penal ela impede a construção de confiança mínima, até mesmo para os acordos mais sofisticados que o Ministério Público Federal tem tentado construir por meio da Europol e por meio de outros arranjos de cooperação de dados no curso das investigações criminais, que são intensivos em dados. Então, uma questão colocada é que, para um trabalho sofisticado de inteligência, como o Tiago Tavares colocou aqui, depende da análise, da pesquisa, depende de uma cooperação internacional, depende de fluxo de dados, depende de uma troca grande na escala internacional, porque são crimes, de fato, organizados em escala internacional, há uma necessidade de um aparato mínimo para a construção de confiança nesse processo que passa pela aprovação de uma lei de dados penais voltada a esses fins. E nisso o Brasil ainda não avançou. E esse é um ponto importante para começo de conversa, porque a ideia de uma LGPD penal que pudesse criar confiança para esse tipo de investigação criminal, voltada inclusive para a problemática de crianças e adolescentes, ela não aconteceu. Um anteprojeto foi pensado por uma comissão, mas não se gerou uma proposição legislativa, e isso é uma demanda inclusive dos investigadores. A pauta de uma legislação desse porte tem sido feita também pelas unidades técnicas do MPF, pela sociedade civil, e esse é um assunto que precisa voltar porque ele interessa a todos nós. O segundo problemática é que, mesmo que seja uma temática que sempre é muito delicada, porque envolve crimes que são moralmente repulsivos, como a exploração sexual de menores, o tráfico internacional de menores, os problemas que a SaferNet tem lidado tão bem, de forma tão magistral, e aqui cumprimento o Tiago Tavares por esse trabalho de décadas, que é um parceiro da Coalizão de Direitos na Rede, ele também não pode gerar um espaço de campo de exceção para aprovação, por exemplo, a Convenção de Budapeste e outros mecanismos de cooperação internacional, fazendo com que sejam implementados mecanismos como, por exemplo, o Phishing Expedition, ou seja, a varredura de dados em larga escala, sob o pretexto de identificação das condutas criminosas voltadas às crianças. Essa tensão está posta em vários países do mundo, e é uma tensão que é olhada com muito cuidado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma preocupação no seu Departamento de Justiça de garantir que esse tipo de tática de coleta de dados massiva no curso da investigação criminal seja feita com o devido processo, seja feito com amparo de legalidade,
com a determinação dos suspeitos e a probable cause, a causa provável que vai conduzir à investigação criminal, de modo a impedirmos que se crie um mecanismo que simplesmente varreduras massivas de dados e coletas massivas de dados possam ser feitas no curso da investigação, sem a determinação de porquê, como, a partir de quais suspeitos e qual que é o aparato de investigação por trás que dá sustentação a essa prática. Isso é um assunto prioritário no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, isso é um assunto prioritário na Unidade de Justiça da União Europeia, que tem feito um alerta sobre como adotar corretamente a Convenção de Budapeste, como sofisticar os instrumentos de investigação criminal para que esse tipo de tática mais agressiva da perspectiva dos direitos coletivos seja feita com cuidado. Então, isso é um alerta importante sobre os próximos passos do Brasil. Tivemos a aprovação da Convenção de Budapeste numa primeira etapa, estamos num processo de discussão da reforma do Código de Processo Penal, estamos num processo de discussão sobre o capítulo das provas digitais e os poderes de investigação que vão ser colocados ao Ministério Público, aos investigadores federais. Então, é preciso que o Brasil siga a tendência internacional de respeito aos direitos fundamentais na ampliação desse tipo de poder para instrumentalizar a correta investigação de crimes cometidos contra crianças. O terceiro ponto, e meu último ponto antes de encerrar, é que a problemática das crianças e adolescentes e a sua devida proteção também precisa ser ampliada para uma dimensão que não seja tão somente essa que nós conhecemos, e que é pública, dos crimes classicamente conhecidos como pedofilia, o tráfico internacional e outros, mas por uma nova agenda que tem se descortinado, especialmente pelo trabalho que a gente tem visto no Reino Unido, na Itália e em vários outros países, de uma agenda de uma internet segura para as crianças, voltada também a uma contenção da exposição a telas e aos aplicativos, há uma agenda de portões de entrada, chamado de Age Gate, e tem dados recentes produzidos pelo Fernando Paiva, por exemplo, mostrando que no Brasil 30% já das crianças de 0 a 2 anos estão diante de tela, que há uma explosão de consumo de smartphones por crianças até 6 anos. Isso inaugura a agenda da gente olhar com muito cuidado também a exploração comercial das crianças na internet, também as táticas de induzir as crianças ao vício e a um comportamento danoso no ambiente online. Isso é uma agenda que tem mobilizado uma parceria entre autoridades nacionais de proteção de dados pessoais, investigadores federais desses países, e uma agenda de online safety, de segurança para as crianças, por meio também da conscientização, da educação, da ampliação sobre os próprios direitos nas escolas, da construção de uma agenda cívica sobre como usar a tecnologia de forma responsável e de muitos outros eixos educacionais. Nós tivemos casos alarmantes, por exemplo, o caso Antonella, que ficou famoso no começo desse ano, onde uma garota de 10 anos se suicidou depois de um jogo, por meio de uma plataforma de internet. Outros exemplos dramáticos também de indução no comportamento danoso nas crianças online, e tudo isso faz parte do conjunto de preocupações do tipo de agenda que a gente pode construir no Brasil sobre crianças e adolescentes, que não seja simplesmente uma agenda voltada à identificação dos ilícitos e dos tipos penais e da ampliação da investigação penal, mas que também olhe com muito cuidado para a estabilidade psicológica das crianças, que olhe com muito cuidado para a indução da coleta de dados massiva e do vício e da indução das crianças numa exploração comercial, como tem trabalhado aqui o Instituto Alana, o Data Privacy, várias ONGs no Brasil, inclusive o ITS, que lançou agora um livro sobre proteção de dados e crianças, uma coletânea aberta, com materiais de sobra, atacando esse problema. Então, com isso eu encerro com um minuto e meio de antecipação, também provocando essa agenda maior que está na temática do seminário, e coloco as entidades que integram a Coalizão de Direitos na Rede à disposição, o deputado Luiz Miranda, seus assessores e a Câmara, para prestar maiores esclarecimentos, enviar a documentação desses eixos que eu citei e permanecer em constante colaboração com o Parlamento. Obrigado, deputado, prazer enorme estar aqui e parabenizo pela condução dos trabalhos. Eu que agradeço, senhor Rafael Zanata. Observo aqui que, junto com a apresentação do senhor, honradamente nos acompanhou aqui os demais palestrantes, o senhor Evandro e o senhor Tiago. Sempre eu que presidi já várias sessões como essa, é chato quando os colegas saem e abandonam um tema tão importante, relevante, até porque, baseado no que é falado aqui,
podem nascer considerações, e é exatamente a respeito dessas considerações que, antes de finalizar, gostaria de perguntar se o Evandro quer fazer suas considerações finais por 3 minutos, e, na sequência, o senhor Tiago, e também para o senhor Rafael, caso tenha interesse. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer essa oportunidade riquíssima que foi dada à PCF de participar de um debate tão rico, com players, né, com pessoas tão importantes, tão envolvidas nesse trabalho de proteção das crianças. A PCF também se coloca à disposição para apoiar, para trabalhar em conjunto, para criarmos aí uma força maior, uma frente maior, que possa, né, ajudar nessas demandas tão importantes que a gente tem. Então, como o Rafael muito bem colocou, né, nós temos, e eu já tinha colocado antes, além da questão da repressão, do combate ao crime, nós precisamos trabalhar na prevenção. E a prevenção em todos os aspectos, não somente no aspecto criminal, mas da questão de saúde, da questão da privacidade, da questão da exploração da criança. Então, também, né, muito importante conhecer um pouco mais do trabalho da SaferNet, com a fala do Tiago aí, com relação a aspectos que são muito relevantes também, né, no conjunto, no todo. Eu acho que, se a gente puder resumir esse encontro, esse importante seminário hoje, eu acho que é uma integração, quer dizer, uma questão que precisa ser combatida em várias frentes, mas sempre com foco no bem-estar das crianças e dos adolescentes brasileiros, né, e também aqueles que se relacionam conosco. Então é isso, eu gostaria de agradecer e colocar a PCF e especialmente o meu nome à disposição para continuar essas colaborações em momentos futuros, participar de outros debates e outras conversas. Então estamos aqui à disposição e, mais uma vez, né, trago um abraço aí do nosso presidente, o Marcos Camargo, a todos os participantes dessa mesa, especialmente aí o deputado Luiz Miranda, que também nos honrou com esse convite. Um abraço a todos, muito obrigado. Muito obrigado. Para fazer suas considerações finais, senhor Tiago. Obrigado, deputado. Minhas considerações também são no sentido de reiterar o agradecimento pelo convite, dizer da nossa inteira disposição em continuar contribuindo com os trabalhos da comissão e reagir um pouco ao comentário do meu colega Rafael Zanata, cuja trajetória acadêmica e profissional acompanho há mais de 10 anos e admiro muito, e dizer que eu tenho uma visão um pouco divergente em relação à opinião dele sobre a Convenção de Budapeste. A Convenção de Budapeste é um documento que nasceu no âmbito do Conselho da Europa, que é um conselho que tem uma história relacionada e uma trajetória relacionada a direitos humanos. É uma convenção que já foi ratificada por mais de 50 países, e nós não estamos falando de ditaduras como Arábia Saudita ou Venezuela, a gente está falando de países como Dinamarca, como Estados Unidos, como Reino Unido, como Suíça, Noruega, Canadá, a Colômbia, aqui na América Latina, Argentina, aqui também nossos vizinhos, nossos hermanos, Itália, Japão, ou seja, a gente está falando das principais democracias do mundo que assinaram e ratificaram a Convenção de Budapeste. O primeiro protocolo facultativo à Convenção de Budapeste é justamente sobre o combate ao racismo e à xenofobia online, né? E o segundo protocolo facultativo é sobre acesso a dados transfronteiriços. Então, a perspectiva e a visão é uma perspectiva de países democráticos e de países que têm um olhar para direitos humanos. É claro que todos os países, na sua soberania, eles podem fazer salvaguardas, eles podem adotar suas salvaguardas e devem fazê-lo. Vários o fizeram. Os Estados Unidos, por exemplo, aderiu à convenção, acho que com 10 reservas, alguma coisa assim. Então, eu acho que o debate, o estudo, não deve ser colocado da forma assim, aderir ou não aderir. A SaferNet é a favor de que o Brasil faça adesão e participe efetivamente dos debates, da construção dos protocolos facultativos e dos documentos e da negociação em torno desses documentos que resultam, né, da Convenção de Budapeste. O Brasil não pode simplesmente se transformar numa ilha
e dizer que não participa de uma ação internacional, porque tem mais de 50 democracias envolvidas. Então, a alternativa seria se vincular à Rússia, que tem uma proposta alternativa que está tramitando em uma outra instância. E eu acho que dificilmente terá adesão, como teve a mesma adesão da Convenção de Budapeste por mais de 50 democracias. Então, nós somos favoráveis à adesão do Brasil. Eu acho que esse é um passo importante, deputado Luiz Miranda, que o parlamento deu, a Câmara aprovou e votou esse decreto legislativo, ele já está no Senado, é importante que o Senado vote e aprove e que as salvaguardas elas sejam discutidas para endereçar as questões que o professor Zanata trouxe e que a gente possa, inclusive, participar dos fóruns multissetoriais em torno da convenção e levar contribuições no sentido de que essas salvaguardas elas tenham a devida atenção e mereçam, né, inclusive, propostas e emendas de redação ao texto para torná-las mais evidentes e relevantes. Eu agradeço novamente e permaneço à disposição, agradecendo o deputado e cumprimentando Vossa Excelência pela condução dos trabalhos e também pela sua grande generosidade em relação ao tempo. Eu que agradeço. Para concluir, o senhor Rafael Zanata. Obrigado, deputado. E obrigado também, Tiago Tavares, pelos comentários, e uma pessoa que eu admiro profundamente, também acompanho a trajetória há uma década, sempre nos encontramos. E importante que eu possa fazer o esclarecimento no nível pelo Data Privacy, a visão do Data Privacy sobre o assunto, não pela coalizão, né, porque também não posso falar pelo coletivo, mas o Data Privacy nós fizemos também uma série de ensaios sobre a Convenção de Budapeste. Ela, de fato, ela tem um nascimento no Comitê da Europa, em 96, com o professor Kaspersen, né, fazendo um diagnóstico sobre cybercriminalidade, depois todo um trabalho importante, né, de repensar e harmonizar os conceitos jurídicos. Mas um alerta importante, né, Tiago, de se fazer é que, por exemplo, a professora Mihaly Hildebrandt, que é uma professora europeia, ela tem no livro dela dizendo, olha, a Convenção de Cybercrimes de Budapeste, ela também não pode ser lida extrapolando o que ela é. Então, ela não impõe também às partes contratantes uma obrigação de decretar um poder legal para a polícia invadir remotamente sistemas de computação. Então, o cuidado que a gente tem que ter é com a interpretação da aplicação da Convenção de Budapeste após a sua ratificação, né? O cuidado que a gente tem que ter é com o que se faz também após a ratificação e o uso disso, no enfoque que tenha um equilíbrio entre a cooperação internacional criminal, as redefinições conceituais sobre cybercrimes e a proteção de direitos fundamentais relacionados aos dados pessoais. Por isso que minha fala foi no sentido de que nós temos uma tarefa de casa importante. O LGPD penal era um belíssimo instrumento à altura dos instrumentos internacionais que, infelizmente, não deslanchou, né? Poderia ter deslanchado. A conversa que eu tenho feito com membros do MPF é que isso é importante para a cooperação internacional, isso fortalece a confiança e a pactuação feita também na cooperação com parceiros europeus ou de outras jurisdições. Então, o alerta que eu faço aqui é para nós não abandonarmos, né, essas agendas e também cuidarmos com as possíveis interpretações do que decorre da Convenção de Budapeste. Ela, de fato, tem berço democrático, tem um comprometimento da comunidade internacional, e nós, pelo menos, Data Privacy, nos nossos textos públicos, também não fomos contra a Convenção e não defendemos isso publicamente. Mas acho que é importante trazer também a complexidade em torno disso, né, e os cuidados, porque também existe leitura que vai além. Existe tentativa também de inclusão na própria reforma do CPP, desses mecanismos de phishing expedition, ou da obrigação de retenção de dados e invasão de dispositivos, que eu acho que é um mau negócio, né? Entendemos que é um mau negócio para o Brasil fazer isso sem o dever de casa. Então, só reagindo no espírito democrático aqui, complementando o Tiago e agradecendo a oportunidade de falar pelo Data e pela coalizão. Obrigado, deputado. Muito obrigado a todos os senhores parlamentares que acompanharam de forma remota, aos seus assessores, aos profissionais da imprensa, ao público em geral, em especial aos senhores e senhoras palestrantes, pelas importantes contribuições trazidas nesse debate. Não posso deixar de concluir aqui que muito desse material que nos foi apresentado, além de ficar à disposição, são materiais muito ricos para que possamos conhecer um pouco mais do assunto que está sendo discutido hoje no mundo inteiro, e que o Brasil não pode deixar para depois, principalmente com a internet das coisas como vem chegando, o 5G, a tecnologia cada vez mais avançada,
a gente tem que estar preparado para poder lidar com os crimes cibernéticos que, obviamente, vem junto com toda essa tecnologia crescente. Então, quero agradecer mais uma vez pela disponibilização desse material para que outros que não puderam hoje participar ao vivo tenham acesso em data futura. Informo que esse seminário terá continuidade no dia 2 de dezembro, com o debate dos temas Dilema, Segurança versus Privacidade no combate aos crimes cibernéticos e o aumento dos crimes virtuais durante a pandemia, especialmente vazamento e vendas de dados de pessoas físicas e jurídicas. Uma boa tarde a todos, um excelente fim de semana. Está encerrada a reunião. Obrigado.